Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos um pouco sobre a prece, a oração, como que Jesus nos orienta a que façamos tais pedidos para Deus. E aí nós utilizaremos, em princípio, o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, dos versículos de 5 a 8. Então Jesus começa lá nos indicando, nos recomendando a forma de fazer a oração. E quando orares, não sejas como os hipócritas, né? Aqueles que falam, mas não fazem. Pois os hipócritas se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então aqui Jesus ele já nos deixa alguns pontos importantes para reflexão. O primeiro deles é que quando faremos uma oração, uma prece, buscando a conexão com o Pai Maior ou com o Cristo, é importante que tenhamos vontade, a vontade verdadeira para essa conexão. Porque não nos adiantará, assim como os hipócritas, Jesus diz, que vão lá fazer um ritual de ficar em pé, de ficar falando palavras bonitas, difíceis, aquilo lá não vale nada. Se o nosso coração não está com a intenção da prece, da oração, de nada valerá aquele teatro. Então, aqui que Jesus põe o primeiro ponto. É importante ter a vontade e a sinceridade durante o momento de oração, o momento da prece. Então ele fala, quando você for orar, entra no teu aposento, ou seja, procura um local tranquilo, um local que você possa se concentrar, no sentido literal, né? Entra no seu quarto, fecha a porta, porque lá é em secreto, você não precisa mostrar a ninguém que está orando. O importante é você e Deus. Esquece os outros. Também pode ter um sentido mais simbólico, da introspecção, da necessidade de entrar em nosso coração, né? De uma reflexão sobre a nossa conduta, a nossa vida, fechando a nossa porta para as questões exteriores, e sim aquilo que eu preciso interiormente, sem os recursos materiais, na minha vida. Então tem esses dois sentidos. O primeiro ponto, então, que Jesus nos coloca é esse. Quando nós formos fazer a prece, façamos com o coração aberto, com vontade. Não é necessário, agora nós vamos ver no versículo 7 e 8, não é necessário ficar falando muito, palavras difíceis, nada disso. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios. Gentios são os não-judeus, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Então, aqui Jesus, ele continua mostrando como que o discípulo, como o seguidor, o cristão, ele deve se portar. Muitas vezes nós fazemos prece falando palavras decoradas, sem pensar, sem vibrar aquilo que estamos falando. E aí de nada vale, porque o importante é o nosso coração, a intenção, é isso que vai trazer a força, a energia necessária para poder transmitir aquela vontade que nós, como criaturas, filhos de Deus, estamos querendo pedir, louvar ou agradecer. E aí entra um ponto importantíssimo que João nos relata no capítulo 14. Tudo, Jesus falava, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Aí que está o detalhe. O que nós pedimos em nome do Cristo. Por que nem todas as nossas preces são atendidas? Às vezes podemos perguntar.
porque nem tudo o que nós pedimos é em nome do Cristo. Muitas vezes nós estamos pedindo facilidades na nossa vida. Então, quem de nós nunca rezou para ganhar um prêmio, por exemplo, uma loteria esportiva, uma Mega Sena, para nos trazer as facilidades? Isso não é um pedido em nome do Cristo. Muitas vezes oramos a fim de terminar um problema nas nossas vidas, às vezes até mesmo uma doença, por exemplo, mas muitas vezes esquecemos que as dificuldades, os obstáculos que enfrentamos na vida não são ao mero acaso que aparecem. Eles que nos permitem crescer, eles que nos permitem aprender, evoluir. Então, os problemas, as dificuldades que nós temos em nossa vida, elas têm um objetivo. Então, nem todos nem sempre nós poderemos ficar pedindo as facilidades ou o fim dos problemas, porque se eu ainda não aprendi, não cresci com aquilo, com aquele obstáculo, é claro que Deus, Jesus, ainda não vai retirar aquilo do meu caminho. Então, muitas vezes, nos esquecemos disso e pedimos coisas que não nos serão dadas. Assim como um pai, ele também não dá tudo que o filho pede, Deus também, é claro, não nos dará, porque muitas vezes o filho está pedindo algo que não será benéfico. Por exemplo, as crianças pedem muito açúcar, muito doce, muito chocolate. O pai não vai dar esse tipo de alimentação frequentemente para o seu filho, por amor ao filho, porque aquilo não lhe fará bem. Então, algumas das coisas que nós não pedimos em nome de Jesus, realmente não nos será dado por amor, por misericórdia de Deus, porque se Ele nos der, provavelmente nós poderemos fracassar, fazer mau uso daquilo que estamos pedindo ou continuarmos com os nossos vícios, defeitos de caráter, porque todas essas dificuldades, elas nos ajudam a nos aprimorarmos. Então, elas têm uma utilidade, um fim útil. Então, é importante, aquilo que eu pedi em nome do Cristo, para o bem, aquilo lá vai ser dado com certeza. E aí nós temos 3 tipos de oração. Nós podemos louvar, pedir e agradecer. Tem algumas orações lindíssimas de Francisco de Assis ou de São Francisco que ele louva Deus, a criação, né, o mundo, a água. Às vezes nós podemos fazer os nossos pedidos, desde que seja em nome de Cristo, ou simplesmente agradecer aquilo que estamos recebendo. A oração ela sempre é útil, porque ela é uma forma de mudar os nossos padrões mentais. Às vezes nós estamos tristes, com dificuldades. A oração ela pode não resolver o meu problema, como nós dissemos. Às vezes a solução não é o caminho, mas ela pode ajudar a que nós tenhamos condições de enfrentar aquelas dificuldades. Vejamos Jesus antes da crucificação, que ele fez a oração, a prece, pedindo o amparo dos anjos, pedindo o amparo do Pai para aquele momento de dificuldade. Ele não forçou a afastar o cálice. Ele falou, se for possível, afastai o cálice. Se não, me ajuda, me dê forças para que eu possa enfrentar essas dificuldades na minha vida. E aí a oração ela entra como sendo uma ferramenta útil em todas as condições, porque com ela nós conseguimos mudar as nossas vibrações, os nossos padrões, as ideias, poderemos ser intuídos sobre como agir numa dificuldade. Então a prece, ela sempre deve ser utilizada. Tiago nos lembra de um ponto importante, a fé sem obras, ela é morta. Então, não adianta só pedirmos, se também não agirmos. É importante o cristão
mudar o comportamento, buscar a vivência do Evangelho, para que possamos também receber. Porque apenas a prece e não a nossa mudança, ou, por exemplo, mudar as nossas vibrações, os nossos desejos, não vai resolver os nossos problemas. É importante uma fé ativa, uma fé com obras. E aí tem uma frase que eu encontrei na internet, bastante belíssima. A oração é o alimento da alma, assim como o pão é o alimento do corpo. Ore com a frequência com que te alimentas. Ou seja, devemos buscar essa conexão com Deus, com o divino, o tempo todo, várias vezes na nossa vida, manter esses nossos pensamentos, o nosso coração sempre com elevados padrões, né? Não pensando apenas nas coisas materiais, nas coisas mundanas, e com certeza isso vai refletir também nos nossos comportamentos, como o Tiago nos diz. Então, essa nossa reflexão é sobre a prece, algumas considerações sobre como Jesus nos fala e a importância que tem a prece na nossa vida, não apenas para pedir, porque às vezes nós não sabemos pedir, mas a prece como uma ferramenta de mudança de padrão, de elevação do nosso pensamento e de conexão com Deus. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo estudo.